Bom, continuando a apresentação do software Maxima, no último vídeo a gente viu algum probleminha com a série de Taylor, definindo a função f de x igual a ESP, que é exponencial de x, e a série de Taylor, da função f de x no ponto x em torno do ponto 0 com polinômio de grau 8. Certo? A gente não conseguiu definir uma função g que fosse igual a polinômio de Taylor. Isso por quê? Ou seja, fazer uma g de x tal que ela seja igual a Taylor da função f de x, x0, 8, e tentar calcular g de 2. Não, isso não foi possível. Isso por conta do seguinte, né? Vamos definir de outra forma. Isso por conta do seguinte: a série de Taylor apresentada por a Maxima apresenta esses três pontinhos, significando que essa série continua indefinidamente. Esses três pontinhos não é aceito matematicamente em uma expressão algébrica, então não conseguimos definir a g de x dessa forma. Uma forma de contornar isso seria definir uma função g de x, copiando essa expressão da fórmula de Taylor no próprio Maxima e colando ela na frente da função g. O que obtemos? Que a g vai ser definida como um polinômio de grau 8. Assim, podemos calcular g de 2 como aproximação decimal. Observe que a função f no ponto 2, com uma aproximação decimal, ela é bem parecida, né? Cometendo o erro após a terceira casa decimal. Outras coisas ainda que podemos fazer com essa função, né? Podemos desenhar o gráfico da função indo aqui na ferramenta gráficos 2D, calculando usando a expressão f de x. Observamos o gráfico dessa função. Observe que o comando para o gráfico da função é wx plot 2D, a função f e o intervalo onde a gente quer que a função seja apresentada. Mas isso eu posso, se eu tirar esses wx no começo da ferramenta, da função, que me calcula a função, que me apresenta o gráfico, apertar Enter, esse gráfico da função vai ser apresentado em uma outra janela, que eu posso redimensionar ao meu bem querer. Essa outra janela é interessante quando eu quero fazer funções de duas variáveis. Se aqui eu defino f de x como uma função ESP de x, uma função de uma variável, eu posso definir f de x e y, usando vírgula, como uma função de duas variáveis, uma variável x e uma variável y. Certo? E eu posso calcular f em 2 e 1, apresentando o seu valor. É claro, number. O que são essas funções de duas variáveis? Certo? Uma função de uma variável tem um gráfico 2D, uma função de duas variáveis tem um gráfico 3D. Nesse caso, eu vou calcular o gráfico da função f de x e y, que eu tenho esse gráfico aqui. É claro, novamente comando wx, agora plot 3D ao invés de 2D. Se eu apagar o wx, eu vou obter um gráfico em uma janela separada. Bom, qual a diferença de obter o gráfico na janela do Maxima e uma janela separada? Eu posso fazer isso.
Posso rotacionar o gráfico e verificar o que está acontecendo. Observe que ele está em 3 eixos, um eixo x, um eixo y e um eixo z, que é a altura da função. Então, para cada ponto do plano x, y, está associado um ponto z, e o conjunto desses pontos forma essa malha colorida em verde e azul, né, conforme a altura dela. Bom, digamos que eu queiro fazer uma função um pouco diferente, mas uma função vetorial. A cada valor t, eu queira calcular a função cosseno de t, seno de t. Queira calcular os pontos cosseno de t, seno de t, tal que t esteja no intervalo de 0 até 2 vezes π. É claro que o comando para calcular esse gráfico não é dessa forma. Para fazer esse gráfico, a gente teria que fazer o gráfico de uma forma paramétrica. Então, wxplot 2D, abre parênteses. Preciso usar a expressão parametric, vírgula, primeira expressão, cosseno de t, segunda expressão, seno de t, fecha colchetes, abre colchetes colocando um intervalo da variável t, que vai de 0 até 2 vezes porcentagem π, que é como o Maxime entende a constante π. Houve um erro aqui na função. A expressão seno está errada, né? É sin de t. Que nos dá o gráfico da função. O gráfico da função é uma circunferência. Se a gente mudar os parâmetros aqui, cosseno para seno de t e o seno para cosseno de t, obtemos um gráfico parecido. Se ao invés de cosseno de t, colocar 3 cossenos de t, 2 cossenos de t, 2 cossenos de t, apareceu essa função aqui. Mas usar 3 cosseno de t, 4 cosseno de t, 5 cosseno de t. E assim por diante, a gente tem vários gráficos diferentes. Usar 2 seno de t, 3 cosseno de t. São gráficos paramétricos. A gente pode entender gráficos de uma função vetorial. Certo? Bom, isso é por enquanto, né? O WX Maxime ele consegue fazer muito mais do que isso. E é interessante, talvez, a gente observar, né? Ir atrás do que cada função dessa aqui pode fazer.